The point is this, that Christ, we claim, I claim, is unique. You mustn't put anybody near him. You mustn't mention him in the same category as Confucius or the Buddha or Muhammad or anybody else. Why not? Well, because he is the only begotten Son of God. This isn't my theory. This is Christianity. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Opinião Sincera. Hoje eu quero mostrar para vocês essa obra-prima aqui, Ian Murray. Ele escreveu, foi biógrafo do Martyn Lloyd-Jones, e ele nos trouxe aqui essa obra que fala um pouquinho sobre a vida desse pregador britânico. Lloyd-Jones, comumente chamado de doutor, ele deixou a medicina num momento de grande ascensão na carreira e, segundo ele o fez de maneira consciente, sem nenhum arrependimento, para se tornar pastor evangelista de alguma igreja pequena, de uma cidade pequena. Lloyd-Jones conta que a sua infância ela foi tranquila, vivida num ambiente amoroso, alegre. O pai de Lloyd-Jones sempre foi empreendedor e tentou abrir um comércio que infelizmente não deu certo, porque justamente ele tinha muita paciência com os clientes que demoravam para pagar as contas. Mas a mudança financeira que marcou profundamente a família de Lloyd-Jones foi quando a casa da família pegou fogo. Ele tinha 11 anos de idade. Ele conta que a partir de então a vida financeira sempre foi um problema para a família dos pais. Lloyd-Jones, não tendo recursos financeiros, ele então estudou bastante para entrar numa escola, para prosseguir com seus estudos, através de uma requisição de bolsa. E ele foi muito eficiente nos estudos e conseguiu um segundo lugar nesse sistema em que ele permitiu um internato. Porém, esse privilégio de estudar também trouxe para ele algumas infelicidades. Aliás, ele conta nos 3 anos que ficou ali no colégio, na escola do condado, ele disse que foram os 3 anos mais infelizes da época de estudante dele. Ele vivia no internato, vivia ali numa espécie quase de um acampamento militar ali, onde ele dormia, onde ele vivia, passava durante a semana praticamente. Ele disse que, apesar da infelicidade, da saudade que tinha de casa, ele construiu bons amigos e aproveitou bem as aulas. O fato é que ele aproveitou bem as aulas ao ponto de conseguir mesmo uma bolsa para estudar medicina. E ele também teve sucesso nessa empreitada. E ele começou a fazer a sua residência no Hospital São Bartolomeu, na cidade de Londres. E ali nesse hospital ele fez grandes amigos, recebeu muito apoio de nomes importantes dentro do ramo da medicina, e a sua carreira realmente estava meteórica. Porém, lá para os 25, 30 anos, ele ouve uma mensagem de um pastor famoso da época, e ele então toma consciência da realidade espiritual em que ele estava e percebeu que também seus pacientes, eles precisavam muito mais do que a medicina comum. E então ele decidiu entrar para o ministério cristão, o ministério da pregação. Segundo o próprio Martyn Lloyd-Jones, a palavra dele, abro aspas, minhas experiências de toda a vida são prova da soberania de Deus e da sua interferência direta na vida dos homens. A mão de Deus guiando é coisa surpreendente para mim. Fecho aspas. Ou seja, não é que o Lloyd-Jones ele planejou entrar para a igreja, ele planejou se tornar um pastor. Pelo contrário, ele sempre disse que a mão de Deus o ia guiando conforme a providência. E de fato foi Deus que tocou no coração daquele jovem médico para sair da zona de conforto e entrar nos trabalhos, eu garanto, um dos trabalhos mais difíceis do mundo,
o ministério pastoral. Os colegas de profissão no hospital, claro, eles não concordaram com a mudança e, aliás, eles até sugeriram a Lloyd Jones que ele praticasse a medicina durante a semana e nos finais de semana, de maneira esporádica, ele então pregasse a palavra. Porém, para Martyn Lloyd Jones, isso era uma prática inviável e que causaria prejuízo para ambos os lados. Para ele, o pastor deveria estar totalmente integrado no ministério da palavra. Se por um lado havia resistência, por outro lado também não seria fácil. Muitos líderes da igreja se tornaram resistentes ao novo pregador pelo simples fato dele não ter passado pelo seminário e, consequentemente, não ter se tornado pupilo de alguns daqueles líderes espirituais. Nós vemos nessa obra que Murray nos traz o quão comprometido foi Lloyd Jones com a palavra de Deus. E apesar dele não ter frequentado nenhum seminário, ele era uma pessoa de intelecto privilegiado. Ele foi muito capaz de assumir o púlpito e pregar de maneira profunda, não perdendo a simplicidade para que todos compreendessem, mas sempre trazendo aquela lógica que já era uma característica, uma marca de Lloyd Jones. Pouco depois de anunciar a intenção que desejaria deixar a medicina, lhe foi oferecida uma vaga ainda maior dentro do hospital. Ele já era diretor clínico e ele subiria ainda mais, assumiria uma função ainda mais alta, mas ele declinou. E logo em seguida surgiu para ele um convite de uma pequena igreja galesa na cidade de Aberfan, que ele convidou para assumir a árdua tarefa de revitalizar uma igreja pobre financeiramente e ainda mais pobre espiritualmente. A cidade inteira vivia uma apatia espiritual muito grande. O trabalho dele, da então recém-noiva Bethany Phillips, se iniciou naquela igreja. Ali ele se casou e ao longo de 11 anos de muito trabalho, os frutos começaram a aparecer. O número dos frequentadores ele cresceu e a maturidade espiritual apareceu entre ali os membros da pequena igreja. Passado então mais de uma década, ali nos finados findando ali esse período que ele viveu na igreja Movimento Avante Belém, ou mais conhecida como Sandfields, Deus encerrou o ministério de Lloyd Jones ali, e o bom doutor, que já foi se tornando conhecido pela pregação, ele recebeu um convite de nada mais, nada menos do que o pastor Campbell Morgan, pastor titular, pastor principal da capela de Westminster, em Londres. Ele viu em Lloyd Jones um suplente, um auxiliar e suplente para a função ministerial ali na capela de Westminster. E então, em 1938, Martyn Lloyd Jones, ele chega à capela de Westminster e é apresentado como auxiliar do pastor Morgan. E esse foi um período muito difícil, lembrando, 1938, a Segunda Guerra Mundial estava em percurso, em andamento, e Martyn Lloyd Jones ele pegou um período muito complexo para iniciar o seu ministério ali em Westminster. No auge da guerra, centenas de bombas eram lançadas quase que diariamente sobre Londres. E durante um culto, um som característico de um bombardeiro ocupou a atenção de centenas de pessoas que estavam exatamente ouvindo no momento em que Lloyd Jones estava fazendo uma oração de encerramento do culto. O pavor, o tremor relatados pelas pessoas
após aquele momento, ficaram marcados na história, mas ainda mais relevante, mais impactante, foi a reação do bom doutor ali no púlpito. Ele orando estava e orando permaneceu. E então os corações ali se voltaram não mais para o som do bombardeiro, mas para o som da voz do pregador. Ele mesmo, ele se conservava retraído. Ele não queria chamar atenção para si. Ele tentava mostrar para sua congregação a mente e a palavra de Deus. E ele queria que a Bíblia falasse por si mesma. Ele tinha, como sempre, o hábito da pregação expositiva, que o objetivo era deixar que Deus falasse mais diretamente possível ao homem que estava no banco, para que ele sentisse o pleno peso da autoridade divina. Era muito comum na época de Lloyd Jones as pregações emotivas, dramáticas, até mesmo encenadas por parte de pregadores evangélicos, com o intuito de emocionar a plateia. Lloyd Jones, ele nunca buscou esse tipo de artifício. Ele sempre muito sério no púlpito, muito sério na exposição das Sagradas Escrituras, ele trazia o texto e ali, versículo por versículo, ele aplicando a palavra de Deus à vida da sua congregação. Uma coisa também que ele não aceitava era a intrusão da distração humana. Ele não aceitava intervenção fora do momento reverente do culto. Ele não aceitava artifícios para atrair a atenção das pessoas. Em 1943, Morgan aposentou-se, deixando Jones então como único pastor da capela de Westminster. Foi um período muito difícil, muito difícil. Durante a guerra, no auge da guerra, o pastor Campbell, Morgan, Lloyd Jones e o corpo diaconal chegaram mesmo a pensar que as portas seriam fechadas para sempre da igreja, porque a vida financeira estava quase impraticável sustentar manutenções simples do templo, quanto mais sustentar ali os dois pastores. Mas o fato é que quando Morgan se aposenta, Deus não permite que a igreja feche, a guerra acaba. Então, Martyn Lloyd Jones assume a responsabilidade de pastor titular da capela de Westminster. Depois que Morgan se aposentou, deixando Jones como principal responsável, a congregação cresceu rapidamente. Em 1947, as galerias foram abertas. Até então, apenas ali a nave central era utilizada pelas pessoas para assistirem os cultos. Mas a partir de 47, mais de 1.500 pessoas frequentavam pela manhã os cultos ministrados por Lloyd Jones. À noite, o número chegava a quase 2.000 pessoas. Esse foi um ministério frutífero. E ao longo desses 30 anos, na direção de Westminster, Lloyd Jones, ele trouxe a palavra de Deus num momento em que a igreja se dissolvia através de teatro, de dança, de incrementos ao culto e, acima de tudo, através do ecumenismo, algo que estava entrando nas igrejas e roindo por dentro as instituições. O fato é que, depois de 30 anos, Lloyd Jones ele fica gravemente doente. Ele tem um câncer, tem o intestino obstruído, ele faz a operação, mas apesar de ter se recuperado completamente nessa cirurgia, ele entende que chegou o tempo de se aposentar e deixa o púlpito de Westminster depois de 30 anos de ministério ali. O resultado mais duradouro desses anos recentes da vida de Lloyd Jones
com certeza foi a dedicação dele em transformar tudo aquilo que ele pregou em mais de 40 anos de púlpito, transformar em livros, para que toda a cristandade pudesse ser abençoada. Ele já tinha publicado alguns pequenos livros, mas a partir da aposentadoria, ele assume a responsabilidade de publicar todo o seu material em vários livros. Nós temos hoje, em língua portuguesa, estudos no Sermão do Monte, nós temos as várias pregações que ele deu no livro de Efésios, de Romanos. Ele falou sobre avivamento, ele falou sobre tanto assunto importante que realmente, quando nós paramos para pensar, nós vemos que Deus foi bondoso com Martyn Lloyd-Jones e com a igreja por ter mantido ele ativo tanto tempo assim. Mas como tudo que é bom dura pouco, Lloyd-Jones, em 1981, ele prega pela última vez um sermão. No dia 1º de março de 1981, ele vai para West Sussex e ali na Nova Capela, em Barcombe, ele prega seu último sermão. No final da vida, ele já praticamente vivia numa poltrona no escritório da casa dele e já quase não mais se comunicava com palavras. Mas o fato é que pouco tempo antes de morrer, ele consegue se dirigir à família e fazer um pedido. Ele diz para sua família: não orem por cura, não tentem me impedir de ir para a glória. Este era um homem que, como todo bom puritano, sabia morrer no Senhor. Ele já não tinha medo da morte, ele não se preocupava com aqueles que deixaria, pois sabia que o Senhor é soberano e cuidaria da sua família. No dia que ele morreu, mais de 1000 pessoas participaram do culto fúnebre em Newcastle, no dia 6 de março. Um culto de ação de graças igualmente comovente e triunfante foi ministrado na capela de Westminster, lugar em que ele dedicou grande parte da vida. Nós temos muitos livros, palavra de Deus expositiva, nós temos muitas gravações agora acessíveis para nós na língua portuguesa, através de legendas. Nós temos pessoas traduzindo muitos dos escritos de Lloyd-Jones e, graças a Deus, as editoras brasileiras têm nos trazido esse presente. Eu queria terminar registrando neste vídeo, breve vídeo que eu trouxe para vocês, 2 colocações do bom doutor. Ele disse assim: nosso tempo deve ser tomado em produzir convicção do pecado no pecador. É preciso que o pecador sinta o seu pecado e que os cristãos sintam pelo pecado dos outros. Somos chamados a sentir o peso do pecado ao redor de nós e a senti-lo de tal modo que caiamos sobre nossos joelhos e choremos e oremos. E um outro pensamento dele, uma outra colocação dele, diz assim: a igreja tem estado demais ansiosa para colocar pessoas dentro do rol de membros. A condição de membro de igreja, a não ser que seja baseada numa verdadeira e definida fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e numa real experiência com Ele, pode ser muitíssimo perigosa e pode até ser a causa de condenação de uma alma. Eis um homem que não se preocupava com números, apesar de o Senhor colocar milhares de pessoas ao longo dos anos de vida de Martyn Lloyd-Jones. Esse era um homem que não se preocupava com fama. Muitas vezes ele declinou de convites para ser diretor de comitês de participação em seminários. Este que não frequentou um seminário, ele deu aula para muitos alunos de seminário.
Esse homem, ele viveu para a honra e glória de Deus, não para a fama dele. Ele sofreu. Sofreu principalmente com aqueles que estavam mais próximos, que não compreendiam a seriedade, a gravidade das palavras do bom doutor em relação à reverência em que ele tinha ao pregar a palavra de Deus. Martyn Lloyd-Jones, ele nos deixou em 1981, mas através dos seus escritos, dos seus sermões e do evangelismo, cuja palavra de Deus quebrantou o coração de milhares de pessoas ao longo da história e reverberar ainda por centenas de anos até que Cristo volte, Martyn Lloyd-Jones, para nós, é um autor que deve ser mais do que consultado. Esse deve ser um autor que deve ser tido bem próximo de nós, em nossas leituras. Se você é pastor, se você é seminarista, eu recomendo adquirir as obras de Martyn Lloyd-Jones. Se você é membro de igreja, se você está buscando um entendimento maior acerca da palavra de Deus, então eu recomendo também os livros do bom doutor. Martyn Lloyd-Jones, ele foi profundo intelectualmente, porém nos trouxe de uma maneira magnífica, divina, o profundo de Deus, de uma maneira que até os mais simples consigam absorver tamanha graça derramada sobre a vida dele. Que Deus te abençoe, que você tenha a oportunidade de adquirir esse livro e, se adquirindo, que você o faça com uma leitura devagar, saboreando o que Deus fez na vida desse homem e percebendo o quanto Deus também pode fazer na sua vida. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.